Imagine um lugar escondido no mapa, protegido por forças militares e cercado de silêncio absoluto. Relatos de luzes estranhas, movimentações noturnas e experimentos que ninguém consegue explicar. Será que o Brasil tem a sua própria Área 51? Hoje você vai conhecer histórias e informações que nunca chegaram à grande mídia. E no final, a decisão é sua: acreditar ou continuar vivendo na dúvida. A Área 51 brasileira realmente existe? Este documento investiga a existência de instalações militares secretas no Brasil comparáveis à famosa Área 51 americana. Analisaremos bases como a Serra do Cachimbo, na Amazônia, o Centro de Lançamento de Alcântara e outras instalações de acesso restrito, explorando fatos comprovados, teorias de conspiração e o contexto histórico do desenvolvimento militar e tecnológico brasileiro. Introdução. O conceito de uma Área 51 transcende fronteiras e culturas, alimentando o imaginário popular ao redor do mundo. Esta designação, originalmente atribuída a uma base militar ultra-secreta nos Estados Unidos, tornou-se sinônimo universal de mistério governamental, experimentos ocultos e possíveis contatos extraterrestres. O fascínio por essas instalações secretas não se limita apenas ao território norte-americano, estendendo-se a diversos países, inclusive no Brasil. A popularidade de temas relacionados a segredos militares cresceu exponencialmente nas últimas décadas, impulsionada por filmes de Hollywood, séries de televisão, documentários sensacionalistas e, mais recentemente, pelas redes sociais. Esta combinação de entretenimento e especulação gerou um terreno fértil para teorias conspiratórias que frequentemente misturam fatos verificáveis com elementos fantasiosos. No Brasil, a busca por uma Área 51 brasileira reflete tanta curiosidade natural sobre os segredos militares nacionais quanto a influência cultural americana na forma como imaginamos instalações governamentais secretas. Este fenômeno levanta questões importantes sobre o equilíbrio entre sigilo militar, necessário, e transparência governamental, além de revelar aspectos da psicologia coletiva relacionados à desconfiança institucional e ao fascínio pelo desconhecido. Mistério internacional. Bases militares secretas capturam a imaginação pública globalmente, gerando teorias conspiratórias e especulações sobre atividades ocultas dos governos. Fenômeno cultural. A obsessão por áreas restritas é amplificada pela cultura pop através de filmes, séries e documentários que exploram temas de segredos governamentais. Contexto brasileiro. A busca por uma Área 51 brasileira reflete tanto interesses geopolíticos quanto a influência cultural norte-americana no imaginário nacional. O que é a Área 51 original? A Área 51 é uma instalação militar altamente restrita localizada no deserto de Nevado, a aproximadamente 150 quilômetros ao norte de Las Vegas. Oficialmente designada como parte da base da Força Aérea de Nellis, esta instalação está situada às margens do Groom Lake, um leito de lago seco em uma região extremamente isolada e de difícil acesso. Durante décadas, o governo dos Estados Unidos negou a existência desta base, apesar das evidências fotográficas e dos relatos de testemunhas. Foi apenas em 2013, após anos de especulação e pressão pública, que a Agência Central de Inteligência, a CIA, reconheceu oficialmente a existência da Área 51, desclassificando documentos relacionados aos programas de reconhecimento aéreo U-2 e Oxcart. Esta revelação tardia só contribuiu para alimentar as teorias conspiratórias que já cercavam o local há décadas.
A instalação foi criada durante a Guerra Fria, um período de intensa rivalidade tecnológica e militar entre os Estados Unidos e a União Soviética. Inicialmente, o propósito da base era desenvolver e testar aeronaves de reconhecimento como o famoso avião espião U-2, projetado para voar em altitudes extremas acima de 21 mil metros, projetado para sobrevoar território soviético sem ser detectado pelos radares da época. Posteriormente, a base foi utilizada para testar outros projetos classificados, incluindo o avião de reconhecimento A-12 Oxcart e, mais tarde, o F-2017, um bombardeiro furtivo stealth revolucionário para a sua época. Antes de continuar o audiobook, se você está curtindo esse conteúdo e quer receber mais investigações como essa, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim, você não perde nenhum dos próximos audiobooks sobre casos secretos, lugares misteriosos e tudo que eles estão tentando esconder de você. Características da Área 51. Localização isolada no deserto de Nevado. Pistas de pouso extensas para testes de aeronaves. Perímetro fortemente vigiado e restrito. Negação oficial de sua existência até 2013. Funcionamento contínuo desde a década de 1950. Propósitos reais conhecidos. Desenvolvimento do avião espião U-2. Testes do programa A-12 Oxcart, desenvolvimento de tecnologia stealth, a avaliação de aeronaves estrangeiras capturadas, treinamentos militares especializados. O sigilo de extremo que envolve a Área 51 transformou em um símbolo cultural para teorias sobre tecnologias avançadas e contatos extraterrestres, ao menos que a maioria dos especialistas concorde que seu verdadeiro propósito sempre foi o desenvolvimento e teste de tecnologias militares avançadas que precisavam ser mantidas em segredo durante a tensa competição da Guerra Fria. Fatos oficiais da Área 51. Apesar do manto de mistério que a cerca, a Área 51 tem funções oficialmente reconhecidas pelo governo americano. Primariamente, a instalação foi destinada ao desenvolvimento e teste de tecnologias militares avançadas, com ênfase particular em aeronaves de reconhecimento e espionagem. O programa mais conhecido desenvolvido nesta base foi o avião espião U-2, uma aeronave capaz de voar a altitudes extremas, acima de 21 mil metros, projetado para sobrevoar território soviético sem ser detectado pelos radares da época. Uma característica notável da base são suas pistas de pouso extensas, incluindo uma pista principal com impressionantes 3,7 quilômetros de comprimento. Essa dimensão excepcional foi planejada para acomodar aeronaves experimentais que necessitavam de maior espaço para pousos e decolagens. A infraestrutura da base inclui também hangares especializados, alguns parcialmente enterrados nas montanhas circundantes para evitar detecção por satélites. Avião espião U-2. Desenvolvido na Área 51 durante a Guerra Fria, o U-2 foi projetado para realizar missões de reconhecimento a altitudes extremas fora do alcance dos interceptores soviéticos da época. Segurança rigorosa. O perímetro da Área 51 é fortemente vigiado com sinais de advertência, sensores de movimento e patrulhas armadas. A invasão é considerada crime federal nos Estados Unidos. Tecnologia stealth. Aeronaves como o F-2017 foram testadas secretamente na Área 51, desenvolvendo tecnologias que revolucionaram a guerra aérea moderna. O aparato de segurança que protege a Área 51 é extremamente sofisticado. O perímetro é vigiado por sistemas de segurança avançados, incluindo sensores de movimento, câmeras de surveillância e guardas armados. Sinais de advertência deixam claro que o uso de força letal é autorizado contra intrusos.
Além disso, o espaço aéreo sobre a base é rigorosamente controlado, sendo designado como R4808, uma zona restrita onde voos civis são terminantemente proibidos. Os documentos desclassificados em 2013 confirmaram que a base serviu também como centro de avaliação para aeronaves soviéticas capturadas ou obtidas através de desertores durante a Guerra Fria, permitindo aos engenheiros americanos estudar a tecnologia adversária em detalhes. Esta prática, conhecida como exploração técnica de aeronaves estrangeiras, continua sendo uma função provável da instalação até os dias atuais. Mitos e conspirações nos Estados Unidos. A Área 51 transcendeu seu status de mera instalação militar para se tornar um ícone cultural associado a teorias conspiratórias sobre contato extraterrestre. A mais persistente dessas teorias alega que o governo americano mantém corpos de alienígenas e naves espaciais acidentadas dentro da base, realizando engenharia reversa em tecnologia extraterrestre para desenvolver armas e sistemas de propulsão avançados. Essas narrativas ganharam força a partir dos anos 80, quando relatos sobre o suposto acidente de Roswell, 1947, ressurgiram no imaginário popular. 1947. Incidente de Roswell, no Novo México, onde um objeto não identificado caiu em uma fazenda. A Força Aérea inicialmente anunciou a recuperação de um disco voador, mas depois afirmou ser um balão meteorológico. Em 1955, o conceito de Área 51 brasileira. O conceito de Área 51 brasileira surgiu como um conceito popular, não como uma designação oficial de qualquer instalação militar no Brasil. Este termo reflete a busca por equivalentes nacionais de instalações militares secretas comparáveis à famosa base americana no deserto de Nevada. Esta nomenclatura ganhou força no imaginário brasileiro, especialmente após a popularização de teorias conspiratórias sobre a Área 51 original através de filmes, documentários e, mais recentemente, conteúdos virais nas redes sociais. A mídia brasileira tem papel fundamental na propagação deste conceito. Programas de televisão sensacionalistas, blogs especializados em mistérios e canais de YouTube dedicados a temas conspiratórios frequentemente utilizados. No Oráculo Universal, cada dúvida tem uma resposta. Conheça nossos audiolivros e explore o mundo do conhecimento. Link na descrição. Utilizam a expressão Área 51 brasileira como gancho para atrair audiência. Estas produções geralmente seguem uma fórmula similar. Identificam instalações militares de acesso restrito, apresentam depoimentos anônimos sobre atividades misteriosas e estabelecem paralelos com a base americana, muitas vezes com pouco rigor jornalístico ou evidências concretas. Características buscadas: localização remota e de difícil acesso, forte esquema de segurança e restrições, atividades militares não divulgadas, relatos de fenômenos inexplicáveis, possíveis projetos tecnológicos avançados e histórico de sigilo governamental. Diferenças contextuais. Enquanto a Área 51 americana surgiu no contexto específico da Guerra Fria e da corrida espacial, as instalações brasileiras de alta segurança foram desenvolvidas em contextos históricos distintos, geralmente relacionados a projetos de soberania nacional, desenvolvimento de tecnologia aeroespacial, proteção de recursos estratégicos, vigilância de fronteiras extensas. O interesse por uma Área 51 brasileira também reflete aspectos da cultura nacional. Em um país com dimensões continentais e vastas áreas de difícil acesso, como a Amazônia, o Pantanal e certas regiões montanhosas,
Não é surpreendente que surjam especulações sobre atividades secretas em locais remotos. Além disso, o Brasil possui um histórico de programas militares sigilosos, como o projeto nuclear da década de 1980, que naturalmente alimenta a curiosidade pública sobre o que mais poderia estar sendo desenvolvido longe dos olhos da população. É importante notar que, diferentemente dos Estados Unidos, onde a cultura de classificação de informações militares é extremamente desenvolvida e formalizada, o Brasil possui uma tradição de sigilo menos estruturada, embora não menos efetiva em certos casos. Essa diferença contextual é frequentemente ignorada nas comparações populares entre instalações brasileiras e a Área 51, resultando em expectativas desalinhadas sobre o que constituiria uma Área 51 brasileira. Principais locais alegados no Brasil. Diversos locais no território brasileiro são frequentemente apontados como potenciais equivalentes da Área 51 americana. Entre estes, a Serra do Cachimbo, localizada na fronteira entre os estados do Pará e Mato Grosso, na região amazônica, destaca-se como o candidato mais citado. Esta área abriga o Campo de Provas Brigadeiro Veloso, uma base da Força Aérea Brasileira, estabelecida numa região remota e de difícil acesso, características que contribuem para o mistério que a cerca. A Base Aérea de Alcântara, no Maranhão, é outro local frequentemente mencionado nas especulações sobre instalações militares secretas. Como principal centro de lançamento de foguetes do Brasil, a Alcântara possui áreas de acesso extremamente restrito e medidas de segurança rigorosas. Sua importância estratégica para o Programa Espacial Brasileiro e a presença de tecnologia sensível justificam tais medidas, mas também alimentam teorias sobre possíveis atividades não divulgadas. Serra do Cachimbo, Campo de Provas Brigadeiro Veloso, situado na Amazônia, entre Pará e Mato Grosso. Área remota, utilizada para testes militares, com histórico de preparação para possíveis testes nucleares na década de 1980. Base de Alcântara, centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão, estrategicamente localizado próximo à linha do Equador, o que oferece vantagens para lançamentos espaciais. Área de alta segurança, com tecnologia sensível. Barreira do Inferno, centro de lançamento da Barreira do Inferno em Natal, Rio Grande do Norte, uma das primeiras bases de lançamento de foguetes do Brasil, hoje focado em pesquisa atmosférica e suporte a missões espaciais. O centro de lançamento da Barreira do Inferno, que fica localizado em Parnamirim, próximo a Natal, Rio Grande do Norte, também figura entre os candidatos à Área 51 brasileira. Estabelecida em 1965, o CLBI foi o primeiro centro de lançamento de foguetes do Brasil e continuou operando como instalação de pesquisa aeroespacial. Sua localização à beira-mar e o longo histórico de operações com tecnologia sensível contribuem para o seu status como local de interesse para entusiastas de mistérios militares. Além desses locais mais conhecidos, outras instalações militares em áreas de difícil acesso também são ocasionalmente mencionadas nas especulações sobre bases secretas brasileiras. Entre elas estão o Centro Tecnológico do Exército, em Guaratiba, Rio de Janeiro, a Ilha de Trindade, território brasileiro no Oceano Atlântico com presença militar permanente, e certas áreas de treinamento militar na região do Pantanal e na fronteira amazônica. Cada um desses locais possui características específicas que alimentam o imaginário popular, seja pela localização isolada, pelas medidas de segurança visíveis ou pelos relatos ocasionais de atividades incomuns. Serra do Cachimbo, o caso mais famoso. A Serra do Cachimbo, localizado na região amazônica na divisa entre os estados do Pará e Mato Grosso, abriga o Campo de Provas Brigadeiro Veloso,
Uma instalação militar que se tornou o exemplo mais emblemático do que poderia ser considerado uma Área 51 brasileira. Estabelecida oficialmente em 1983, embora já utilizada para fins militares desde a década de 1970, esta base da Força Aérea Brasileira, FAB, está situada numa das regiões mais isoladas e inacessíveis do país, cercada por densa floresta amazônica e distante de grandes centros urbanos. O isolamento geográfico é uma das características mais marcantes desta instalação. O acesso é extremamente limitado, com permissão concedida apenas a pessoal militar autorizado. A base conta com a pista de pouso de aproximadamente 2.600 metros, capaz de receber aeronaves de grande porte e uma infraestrutura que inclui instalações de comunicação, radar e apoio logístico para operações prolongadas e uma área isolada. Localização estratégica. Situada em região remota da Amazônia, na divisa entre Pará e Mato Grosso, com acesso controlado e monitoramento permanente. A distância de centros urbanos garante isolamento ideal para testes militares sigilosos. Infraestrutura militar. Campo de provas equipado com pista de pouso de 2.600 metros, instalações de comunicação avançadas, radar e estruturas de apoio logístico para operações prolongadas em área isolada. Projeto nuclear. Construção de estrutura semelhante ao silo subterrâneo nos anos 1980, preparada para possíveis testes de explosivos nucleares como parte do Programa Nuclear Paralelo brasileiro durante o regime militar. O que mais contribuiu para a notoriedade da Serra do Cachimbo como possível Área 51 brasileira foi a descoberta no início da década de 1990 de uma estrutura semelhante a um silo para testes nucleares. Esta estrutura, um poço vertical de aproximadamente 300 metros de profundidade, foi construída durante o período militar como parte do que posteriormente ficou conhecido como Programa Nuclear Paralelo Brasileiro. A revelação desta instalação causou considerável controvérsia nacional e internacional, levando o então presidente Fernando Collor de Mello a visitar o local em 1990 e, simbolicamente, jogar uma pá de cal no posto, sinalizando o fim das aspirações nucleares militares do Brasil. Além dos aspectos... Outras bases secretas no Brasil. Além da Serra do Cachimbo, o Brasil mantém diversas outras instalações militares de alta segurança que ocasionalmente são mencionadas como potenciais Áreas 51 brasileiras. O Centro de Lançamento de Alcântara, o CLA, localizado no Maranhão, destaca-se como uma das mais importantes. Estabelecido em 1983, o CLA ocupa posição geográfica privilegiada próxima à linha do Equador, característica que reduz significativamente o custo de lançamentos espaciais devido às vantagens físicas da rotação terrestre nessa latitude. Alcântara possui extensas áreas de acesso restrito e rigorosos protocolos de segurança, justificados pela presença de tecnologia sensível relacionada ao Programa Espacial Brasileiro. A base é responsável pelo lançamento de foguetes de sondagem e, futuramente, pretende operar veículos lançadores de satélites. O acordo recente com os Estados Unidos para uso comercial de parte das instalações aumentou ainda mais o interesse sobre o que ocorre nas áreas mais reservadas do complexo. Relatos de atividades noturnas incomuns e testes não anunciados alimentam especulações, embora especialistas atribuam estes fenômenos a procedimentos normais de um centro de lançamento espacial. Centro de Lançamento de Alcântara. Base estratégica no Maranhão dedicada ao Programa Espacial Brasileiro. Sua localização próxima ao Equador oferece vantagens significativas para lançamentos, reduzindo o consumo de combustível em até 30% comparado a bases em latitudes mais altas. Centro de Lançamento da Barreira do Inferno.
localizado em Natal, foi o primeiro centro de lançamento de foguetes do Brasil, inaugurado em 1965. Hoje concentra-se em pesquisas meteorológicas, foguetes de sondagem e apoio a missões espaciais internacionais. Centro Experimental Aramar, instalação da Marinha em Iperó, São Paulo, onde se desenvolve o Programa Nuclear Naval Brasileiro, incluindo o ciclo do combustível nuclear e a tecnologia para o submarino de propulsão nuclear, projeto estratégico para a defesa marítima nacional. O Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLPI, em Natal, Rio Grande do Norte, é outra instalação frequentemente citada em discussões sobre bases secretas brasileiras. Fundado em 1965, o CLBI foi o primeiro centro de lançamento de foguetes do Brasil e continua em operação, focando principalmente em foguetes de sondagem para pesquisas meteorológicas e atmosféricas. A base também realiza monitoramento espacial para a defesa e participa de programas internacionais de rastreamento de satélites. Sua localização à beira-mar e os frequentes lançamentos noturnos ocasionalmente geram relatos de luzes misteriosas na costa potiguar. O Centro Experimental Aramar, em Iperó, São Paulo, é uma instalação da Marinha do Brasil onde se desenvolve tecnologia nuclear para a propulsão naval, parte do programa do submarino nuclear brasileiro. Este complexo altamente vigiado abriga laboratórios de pesquisa, instalações para enriquecimento de urânio em pequena escala e outros equipamentos relacionados ao ciclo do combustível nuclear. Dada a sensibilidade do material nuclear e da tecnologia ali desenvolvida, o centro opera sobre rigorosos protocolos de segurança e acesso extremamente limitado. Comparando com a Área 51 dos Estados Unidos. Ao comparar as supostas Áreas 51 brasileiras com a original americana, é fundamental compreender as semelhanças e diferenças contextuais entre estas instalações. A Área 51 americana foi estabelecida primariamente como centro de desenvolvimento e teste de aeronaves avançadas durante a Guerra Fria, visando obter vantagem tecnológica militar sobre a União Soviética. O avião espião U-2, o A-12 Ox-Guard e posteriormente a tecnologia Stealth foram desenvolvidos e testados nessa instalação, longe dos olhos soviéticos e do público americano. Oficialmente, o foco nunca foi em alienígenas ou tecnologia extraterrestre, apesar das narrativas populares. As bases brasileiras de alta segurança, como a Serra do Cachimbo, Alcântara e outras, seguem um padrão internacional de sigilo militar semelhante ao americano, mas adaptado às realidades e necessidades específicas do Brasil. Essas instalações foram desenvolvidas para atender objetivos estratégicos nacionais, como o desenvolvimento de capacidades aeroespaciais, proteção da soberania territorial, particularmente na Amazônia, e, no caso da Serra do Cachimbo durante os anos 1980, possível desenvolvimento de capacidade nuclear para dissuasão na América do Sul. Semelhanças estruturais. Tanto a Área 51 quanto instalações como a Serra do Cachimbo compartilham características fundamentais de bases militares sigilosas, localização remota, acesso fortemente restrito, negação ou minimização oficial de certas atividades e infraestrutura especializada para testes que precisam ser realizados longe de centros populacionais. Diferenças de escala e propósito. A Área 51 americana foi criada no contexto específico da Guerra Fria como centro de desenvolvimento aeroespacial avançado, com orçamentos imensos e foco em superioridade tecnológica global. As instalações brasileiras, embora estratégicas, geralmente operam com recursos mais limitados e objetivos regionais, como vigilância amazônica e capacidade de dissuasão, na América do Sul. Paralelos nas teorias conspiratórias. As interpretações conspiratórias sobre bases secretas brasileiras seguem padrões semelhantes às americanas. Atividades militares legítimas, mas sigilosas, são frequentemente reinterpretadas como evidências de contato extraterrestre ou de tecnologias ocultas. Este fenômeno reflete processos psicológicos e sociológicos
universais de preenchimento de lacunas informativas com narrativas extraordinárias. Um aspecto frequentemente ignorado nessas comparações é a diferença fundamental nos recursos disponíveis. Os Estados Unidos, como superpotência militar global, historicamente investiram somas astronômicas em programas de pesquisa e desenvolvimento militar, incluindo a Área 51. O orçamento de defesa brasileiro, embora significativo para padrões regionais, representa uma fração do americano, limitando naturalmente a escala e sofisticação das instalações secretas nacionais. Teorias de conspiração no Brasil. O universo das teorias conspiratórias, relacionadas às supostas bases secretas brasileiras, é vasto e diversificado. No caso da Serra do Cachimbo, alegações sobre avistamentos de UFO e fenômenos aéreos inexplicáveis circulam há décadas. Moradores de comunidades próximas à base militar relatam ocasionalmente luzes estranhas no céu noturno, movimentos aéreos em padrões não convencionais e sons inexplicáveis. Esses relatos, muitas vezes não documentados ou baseados apenas em testemunhos orais, formam a base de uma rica mitologia local sobre possíveis contatos extraterrestres ou tecnologias avançadas sendo testadas na região. Uma das teorias mais persistentes sugere que o governo brasileiro mantém um programa secreto de colaboração com entidades extraterrestres na Amazônia. Segundo essa narrativa, a densidade da floresta, o isolamento geográfico e a vasta extensão territorial ofereceriam condições ideais para encontros discretos e troca de tecnologia. Algumas versões dessa teoria afirmam que o avanço surpreendentemente rápido do Brasil em certas áreas como a tecnologia de biocombustíveis ou o desenvolvimento de aeronaves pela Embraer seria o resultado dessa suposta colaboração alienígena. Boatos sobre experimentos secretos na Amazônia ganharam um impulso significativo com o advento das redes sociais. Plataformas como YouTube, Facebook e grupos de WhatsApp tornaram-se terreno fértil para a disseminação de narrativas sensacionalistas sobre atividades ocultas na região. Vídeos com milhões de visualizações apresentam supostas evidências de bases subterrâneas, avistamentos de naves não identificadas e depoimentos anônimos de ex-militares alegando conhecimento interno sobre programas secretos. A lógica viral dessas plataformas favorece conteúdo sensacionalista, contribuindo para a amplificação dessas teorias, mesmo sem qualquer verificação factual. Programas de televisão sensacionalistas também desempenham um papel relevante na promoção dessas narrativas. Atrações como Domingo Espetacular, Fantástico e diversos programas de emissoras menores ocasionalmente apresentam reportagens sobre mistérios amazônicos ou bases militares secretas, frequentemente mesclando fatos verificáveis sobre instalações militares reais com especulações não fundamentadas sobre atividades extraordinárias. A abordagem ambígua dessas produções, que raramente afirmam diretamente, mas constantemente insinuam possibilidades extraordinárias, contribui para a confusão entre fato e ficção no imaginário público. Reações oficiais brasileiras. A postura oficial das autoridades brasileiras frente a especulações sobre instalações militares secretas segue um padrão relativamente consistente ao longo das décadas. A Força Aérea Brasileira, a FAB, e o Ministério da Defesa nunca reconheceram ou confirmaram a existência de operações ultra-secretas envolvendo tecnologia alienígena, contatos extraterrestres ou... Precisando de respostas? No Oráculo Universal, resolvemos suas dúvidas em um piscar de olhos. Link na descrição. Investigações jornalísticas. Ao longo das décadas, diversas investigações jornalísticas sérias tentaram separar fatos de ficção nas narrativas sobre instalações militares secretas brasileiras. Estas reportagens, conduzidas por veículos respeitáveis como Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, Revista Piauí e portais como Nexo e BBC Brasil, frequentemente envolvem entrevistas aprofundadas com ex-militares e especialistas em defesa nacional que podem oferecer perspectivas fundamentadas sobre o que realmente ocorre nestas instalações. Entre os mais valiosos estão os depoimentos de militares reformados
que serviram em posições de comando durante períodos críticos. Generais, coronéis e oficiais de alta patente, após a aposentadoria e livres de certas restrições institucionais, ocasionalmente concedem entrevistas revelando detalhes antes desconhecidos sobre operações passadas. Estas fontes tendem a desmistificar narrativas sensacionalistas, enquanto confirmam aspectos menos espetaculares, mas historicamente significativos, como detalhes do Programa Nuclear Paralelo Brasileiro durante o regime militar. Entrevistas com fontes militares. Jornalistas investigativos cultivam relações com militares reformados que podem revelar informações antes classificadas, oferecendo vislumbres raros do funcionamento interno de instalações como Serra do Cachimbo e Alcântara. Análise da infraestrutura. Reportagens técnicas examinam detalhadamente as estruturas visíveis, equipamentos e padrões de atividade em bases militares, recorrendo a especialistas para interpretar sua função real, além da especulação. Pesquisa documental. Investigações baseadas em documentos desclassificados, atas de reuniões governamentais e registros históricos revelam o contexto verdadeiro de projetos como o Buraco na Serra do Cachimbo e seu propósito original. Matérias detalhadas sobre a infraestrutura militar e funcionamento da Serra do Cachimbo têm sido particularmente reveladoras. Reportagens como a série Segredos da República, publicada pelo jornal O Estado de São Paulo em 2010, e documentários como O Buraco da Serra do Cachimbo, produzido pela TV Brasil em 2015, oferecem análises técnicas das instalações visíveis e discussões fundamentadas sobre suas funções reais. Estas investigações frequentemente incluem consultas a especialistas em engenharia militar, que podem interpretar elementos estruturais específicos e explicar sua provável função operacional. O levantamento de documentos históricos e atas de projetos nucleares tem sido outra vertente importante do jornalismo investigativo sobre o tema. Com a implementação da Lei de Acesso à Informação em 2011, jornalistas puderam solicitar documentos anteriormente classificados relacionados ao Programa Nuclear Brasileiro e a bases militares estratégicas. Estas pesquisas documentais, embora frequentemente enfrentem resistência institucional e recebam documentos parcialmente censurados, têm gradualmente construído um panorama mais claro sobre decisões governamentais relacionadas a instalações como o Serra do Cachimbo. Um padrão consistente emerge destas investigações jornalísticas sérias. Enquanto confirmam a existência de programas militares sistemosos significativos, como o Projeto Nuclear Paralelo Brasileiro, também desmitificam as alegações mais extraordinárias sobre tecnologia alienígena ou fenômenos paranormais. A realidade que emerge é de uma infraestrutura militar com propósitos estratégicos convencionais, embora por vezes controversos, operando dentro dos limites da tecnologia humana conhecida, ainda que em sua fronteira mais avançada em alguns casos. Implicações geopolíticas. As instalações militares de alta segurança no Brasil, particularmente aquelas relacionadas ao desenvolvimento de tecnologias sensíveis, como o programa nuclear, tiveram profundas implicações geopolíticas ao longo das décadas. Durante os anos 1980, no auge do Programa Nuclear Paralelo Brasileiro, a possibilidade de que o Brasil estivesse buscando capacidade nuclear militar gerou significativa apreensão internacional. Esta preocupação se manifestou especialmente entre potências nucleares estabelecidas que viam com receio a emergência de novos países com armas atômicas fora do controle dos mecanismos internacionais de não proliferação. O temor internacional de um programa nuclear brasileiro com fins militares não era infundado. Na época, o Brasil era governado por um regime militar que explicitamente buscava maior projeção internacional e autonomia estratégica.
O contexto regional também era relevante. A rivalidade histórica com a Argentina, que simultaneamente desenvolvia seu próprio programa nuclear, criava um cenário potencialmente desestabilizador na América do Sul. A perspectiva de uma corrida armamentista nuclear sul-americana alarmava Washington, Moscou e outras capitais globais. 1975. O Brasil assina acordo nuclear com a Alemanha Ocidental para a transferência de tecnologia, gerando forte oposição dos Estados Unidos, que temiam o desenvolvimento de armas atômicas. 1982. Surgem evidências de um programa nuclear paralelo brasileiro fora das salvaguardas internacionais, aumentando preocupações sobre possíveis intenções militares. 1985. Fim do regime militar brasileiro, mais continuidade do programa nuclear, agora sob crescente pressão internacional por transparência e controle. 1990. Presidente Collor fecha simbolicamente o poço de testes na Serra do Cachimbo, sinalizando mudança na política nuclear brasileira e busca por credibilidade internacional. 1991. Brasil e Argentina assinam o acordo bilateral de salvaguardas nucleares, criando a ABACC, Agência Brasilo-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares. Pressões diplomáticas dos Estados Unidos, Alemanha e outros países foram aplicadas de maneira consistente para dissuadir o Brasil de desenvolver armas nucleares. Estas pressões assumiram diversas formas: restrições à transferência de tecnologia, condicionamento de empréstimos internacionais, obstáculos a parcerias científicas e tecnológicas e intensa atividade de inteligência focada em monitorar avanços brasileiros em áreas sensíveis. Documentos desclassificados da CIA e do Departamento de Estado americano revelam o nível de preocupação com instalações como Serra do Cachimbo e o Programa de Enriquecimento de Urânio brasileiro. Consequências do sigilo militar. O sigilo, que envolve instalações militares estratégicas no Brasil, produz consequências que transcendem um âmbito puramente operacional da defesa nacional. Uma das mais significativas é o estímulo inadvertido a teorias conspiratórias resultantes da ausência de informação oficial detalhada. Quando instituições governamentais mantêm silêncio absoluto ou oferecem apenas explicações superficiais sobre atividades em bases como Serra do Cachimbo, criam-se vazios informativos que rapidamente são preenchidos por especulações, muitas vezes fantasiosas ou exageradas. Este fenômeno segue um padrão psicológico bem documentado. Quando confrontados com informação incompleta sobre temas de alto interesse, indivíduos e grupos tendem a construir narrativas explicativas que frequentemente atribuem intenções extraordinárias ou sinistras aos atores envolvidos. No caso das instalações militares brasileiras, a combinação de localização remota, acesso restrito e comunicação oficial limitada cria condições ideais para o florescimento de teorias sobre alienígenas, tecnologias avançadas secretas ou conspirações internacionais. Não apenas o objetivo real, mas a possível função da instalação se tornam alvos de especulações. Efeito psicológico. A ausência de informações completas ativa mecanismos cognitivos de preenchimento de lacunas, levando à criação de narrativas alternativas para explicar o desconhecido. Proliferação de teorias. O vácuo informativo permite que múltiplas interpretações concorrentes se desenvolvam e se espalhem, cada uma atendendo a diferentes predisposições ou interesses. Desconfiança institucional. O sigilo excessivo ou percebido como injustificado pode roer a confiança pública nas Forças Armadas e no governo, gerando ceticismo sobre declarações oficiais. Interesse redobrado.
Paradoxalmente, quanto mais secreta uma instalação parece ser, mais atenção e curiosidade ela atrai, criando um círculo de interesse intensificado. A curiosidade nacional sobre altas instalações. Desenvolvimento tecnológico nacional. As áreas militares protegidas no Brasil servem como centros cruciais para o desenvolvimento e teste de tecnologias de defesa nacional, desempenhando papel fundamental na busca pela autonomia estratégica do país. Em instalações como a Serra do Cachimbo, diversos sistemas de armas, aeronaves e equipamentos militares desenvolvidos ou adaptados no Brasil são submetidos a rigorosos protocolos de avaliação antes de serem incorporados às Forças Armadas. Este processo é essencial para garantir a eficácia e segurança dos equipamentos em condições operacionais reais. Entre os projetos testados nestas instalações estão mísseis e foguetes de fabricação nacional, com a família de mísseis antitanque MS-1.2, desenvolvida pelo Centro Tecnológico do Exército, o CTEX, e sistemas de artilharia como o Astros II, produzido pela empresa brasileira Avibras. Estes sistemas requerem áreas isoladas e extensas para testes balísticos, avaliação de precisão e verificação de desempenho em diferentes condições climáticas, exatamente o tipo de ambiente oferecido por bases como o Campo de Provas Brigadeiro Veloso, na Serra do Cachimbo. Sistema Astros II. Sistema de artilharia de foguetes múltiplos, desenvolvido pela Avibras e exportado para diversos países. A versão atualizada, Astros 2020, inclui o míssil tático de cruzeiro AVTM, com alcance de 300 km, testado na Serra do Cachimbo. Super Tucano. Aeronave de ataque leve e treinamento avançado, produzida pela Embraer. Testes de armamento e capacidades operacionais em condições extremas são realizados em áreas militares restritas antes da certificação final. Míssil MRA-1. Míssil antirradiação desenvolvido pela Mectron, hoje Avibras, para neutralizar sistemas de defesa aéreo inimigos. Foi testado extensivamente em áreas isoladas para verificação de eficácia e sistemas de guiagem. A Serra do Cachimbo é utilizada para exercícios militares anuais de grande escala, servindo como campo de treinamento para operações conjuntas das Forças Armadas Brasileiras. Exercícios como a Operação Cruzeiro, que simula cenários de conflito em ambiente amazônico, são realizados regularmente nesta área, aproveitando seu isolamento e características geográficas diversificadas. Persistência dos mitos. A persistência de mitos e teorias conspiratórias sobre instalações militares secretas brasileiras é um fenômeno complexo, alimentado por diversos fatores psicológicos e sociais. A ausência de informação completa e transparente sobre as atividades realizadas em bases como a Serra do Cachimbo cria um vácuo informativo que inevitavelmente é preenchido por especulações. Quanto mais hermética e inacessível uma instalação militar se apresenta, mais fértil se torna o terreno para narrativas alternativas que tentam explicar o propósito do sigilo. Este mecanismo psicológico básico, a necessidade humana de construir narrativas coerentes diante de informações incompletas, é fundamental para entender a sobrevivência desses mitos. Em contextos onde a confiança nas instituições oficiais é baixa, como frequentemente ocorre em sociedades com histórico de autoritarismo como o Brasil, explicações alternativas ganham ainda mais credibilidade. A memória do regime militar e suas práticas de sigilo e desinformação criou um legado duradouro de ceticismo quanto às versões oficiais apresentadas por instituições de defesa. Quando autoridades militares negam categoricamente alegações sobre tecnologias extraordinárias ou contatos extraterrestres, essas negativas são muitas vezes interpretadas como confirmações indiretas pelos adeptos de teorias conspiratórias, um fenômeno conhecido como inversão epistêmica.
alegações relacionadas à ufologia têm particular ressonância no imaginário popular brasileiro. O Brasil possui uma rica tradição de relatos de avistamentos de OVNIs, com casos famosos como o incidente de Varginha em 1996 e as ondas de avistamentos na Operação Prato, na Amazônia, durante os anos 1970. Essas narrativas criaram um substrato cultural receptivo a especulações sobre possíveis conexões entre instalações militares secretas e fenômenos extraterrestres. Programas de televisão sensacionalistas, documentários especulativos e, mais recentemente, conteúdo viral em plataformas digitais amplificam essas associações, frequentemente como técnicas narrativas que borram deliberadamente as linhas entre fato e ficção. A economia da atenção das mídias digitais contemporâneas também contribui significativamente para a sobrevivência desses mitos. Conteúdo sensacionalista sobre bases secretas e alias gera consideravelmente mais engajamento, visualizações e compartilhamentos do que explicações prosaicas sobre testes militares convencionais ou pesquisas científicas legítimas. Essa dinâmica cria poderosos incentivos econômicos para criadores de conteúdo e veículos de mídia continuarem explorando e amplificando essas narrativas, independentemente de sua veracidade. O algoritmo das redes sociais, que privilegia conteúdo com alto engajamento emocional, atua como um multiplicador desse efeito. Análise crítica. O que realmente há de escondido? Uma análise objetiva e baseada em evidências sugere que as instalações militares de alta segurança no Brasil, frequentemente rotuladas como Área 51 brasileiras, abrigam predominantemente atividades convencionais de defesa e pesquisa, ainda que estrategicamente sensíveis. Estas atividades incluem desenvolvimento e teste de armamentos, treinamento de pessoal militar em cenários específicos, pesquisa em tecnologias de comunicação segura, desenvolvimento de capacidades de vigilância e monitoramento de fronteiras e outras funções militares legítimas que requerem isolamento e sigilo por razões operacionais. No caso específico da Serra do Cachimbo, a evidência histórica mais substantiva aponta para seu papel no programa nuclear paralelo brasileiro durante as décadas de 1970 e 1980. O famoso buraco construído na instalação tinha características compatíveis com preparativos para potenciais testes nucleares subterrâneos, conforme posteriormente reconhecido por autoridades e confirmado por análises técnicas independentes. Esta revelação, embora significativa do ponto de vista histórico e geopolítico, enquadra-se perfeitamente no contexto da corrida armamentista regional e da busca por autonomia estratégica durante o regime militar, sem necessidade de recorrer a explicações extraordinárias. O que provavelmente existe? Áreas de teste de armamento convencional, mísseis de explosivos e munições, campos de treinamento para operações especiais e guerra não convencional, laboratórios para desenvolvimento de tecnologias de comunicação militar segura, sistemas de vigilância e monitoramento de fronteiras, instalações para pesquisa em guerra eletrônica e cibernética, centros de comando alternativos para situações de crise. O que provavelmente não existe: naves alienígenas ou corpos extraterrestres, tecnologia de origem não humana, portais dimensionais ou experimentos com física exótica. Instalações subterrâneas gigantes além da escala do buraco conhecido. Programas de colaboração com civilizações extraterrestres. Armas baseadas em princípios científicos desconhecidos. Não há registro público ou evidência física credível de experimentos envolvendo alienígenas, OVNIs ou tecnologia fundamentalmente além da compreensão científica atual em instalações brasileiras, mesmo considerando a possibilidade de compartimentação extrema em projetos militares sensíveis. Seria praticamente impossível manter totalmente secreto um programa de tal magnitude e implicação revolucionária ao longo de décadas, especialmente em um país
com as características institucionais do Brasil. Porque o Brasil não tem uma Área 51 oficial. O Brasil nunca confirmou oficialmente abrigar projetos ou militares ou científicos de escala e natureza comparáveis aos historicamente associados à Área 51 americana. Essa diferença fundamental não é meramente uma questão de comunicação pública, mas reflete disparidades significativas em contextos históricos, recursos disponíveis e objetivos estratégicos entre os dois países. Para compreender por que o Brasil não tem uma Área 51 oficial, é necessário analisar estas diferenças em profundidade. Em termos de escala tecnológica, os Estados Unidos, como superpotência global durante a Guerra Fria, investiram recursos astronômicos em programas de desenvolvimento aeroespacial e militar avançado. A Área 51 foi estabelecida em um contexto específico de competição tecnológica intensa com a União Soviética, onde ambos os lados buscavam superioridade decisiva através de inovações. No Oráculo Universal, você encontra audiolivros para resolver problemas reais da sua vida. Quer saber mais? O link está na descrição. Impacto cultural do mito da Área 51 brasileira. O mito da Área 51 brasileira transcendeu o âmbito das especulações conspiratórias para se tornar um elemento significativo da cultura popular nacional, influenciando diversas formas de expressão artística e entretenimento. A indústria cinematográfica brasileira, embora não com a mesma escala de Hollywood, produziu obras que exploram temas relacionados a instalações militares secretas e fenômenos inexplicáveis. Filmes como Área Q, 2011, que abordam um suposto caso de contato extraterrestre no Nordeste brasileiro, e documentários como Serra do Cachimbo, Segredos na Selva, incorporam elementos desta mitologia, adaptando-o ao contexto nacional e às paisagens brasileiras. A literatura brasileira também absorveu estas influências, com romances de ficção científica e thrillers políticos, explorando narrativas sobre bases secretas na Amazônia, tecnologias ocultas e conspirações governamentais. Autores como André Bianco, Rafael Dracon e Eduardo Spor, expoentes da literatura fantástica nacional, frequentemente incorporam elementos desta mitologia em suas obras, criando universos ficcionais que dialogam com o imaginário popular sobre instalações militares misteriosas e fenômenos inexplicáveis em território brasileiro. Jogos eletrônicos. Títulos como Amazônia, Conspiração na Selva e Operação Cachimbo utilizam instalações militares secretas brasileiras como cenário para aventuras de espionagem e ficção científica, adaptando o mito para o meio interativo. Podcasts e mídias digitais. Programas como Mistérios do Brasil, Mundo Freak e Projeto Humanos dedicam episódios a explorar teorias sobre a Serra do Cachimbo e outras supostas Áreas 51 brasileiras, alcançando milhões de ouvintes. Jogos de tabuleiro. Jogos como Conspiração, Brasil Secreto e Operação Amazônia transformam teorias conspiratórias em entretenimento estratégico, popularizando o tema entre novos públicos e faixas etárias. A crescente busca por lugares proibidos e mistérios militares reflete uma tendência cultural mais ampla, potencializada pelas redes sociais e plataformas de compartilhamento de vídeo. Youtubers brasileiros como Você Sabia, Mistérios do Mundo e Incrível produzem conteúdo recorrente sobre instalações militares secretas nacionais, alcançando milhões de visualizações. Este fenômeno gera um tipo peculiar de turismo conspiratório, com entusiastas viajando para regiões próximas à Serra do Cachimbo ou Alcântara, na esperança de testemunhar algo extraordinário ou simplesmente para estar próximo a locais considerados misteriosos. Este impacto cultural se estende também ao discurso político e social.
Referências à Área 51 brasileira ocasionalmente aparecem em debates sobre transparência governamental, orçamento militar e soberania nacional. Políticos populistas, por vezes, utilizam retórica relacionada a segredos militares para criticar adversários ou promover agendas nacionalistas. Simultaneamente, ativistas de transparência pública frequentemente citam o excesso de sigilo em instalações militares como exemplo de práticas antidemocráticas remanescentes do período ditatorial. O futuro das instalações secretas brasileiras. O panorama das instalações militares estratégicas brasileiras está em transformação, acompanhando mudanças tecnológicas globais e novas prioridades de defesa nacional. Novos programas de monitoramento espacial e defesa cibernética representam as fronteiras contemporâneas do desenvolvimento militar brasileiro, gradualmente deslocando o foco das instalações tradicionais para ambientes mais adequados aos desafios do século XXI. Esta evolução não significa o abandono de bases históricas como a Serra do Cachimbo, mas sua gradual reorientação para novas missões e capacidades. A expansão das capacidades de monitoramento espacial brasileiras é particularmente notável. O Centro de Operações Espaciais, subordinado ao Comando de Operações Aeroespaciais da FAB, está ampliando suas instalações e capacidades para acompanhar o crescente número de satélites brasileiros, incluindo o CGDC, Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, e futuros satélites de observação terrestre. Esta infraestrutura de controle espacial representa um novo tipo de instalação estratégica, menos visível que as bases tradicionais, mas igualmente crucial para a soberania nacional no domínio espacial. Expansão espacial. Desenvolvimento de instalações avançadas para controle de satélites de comunicação e observação, incluindo o Centro de Operações Espaciais em Brasília e modernização dos centros de lançamento de Alcântara e Barreira do Inferno. Defesa cibernética. Fortalecimento do Comando de Defesa Cibernética, CONDECIBER, em Brasília, com instalações especializadas para monitoramento, defesa e desenvolvimento de capacidades ofensivas no domínio digital, protegendo infraestruturas críticas nacionais. Vigilância amazônica. Aprimoramento do Sistema de Proteção da Amazônia, CIPAM, com novos radares, centros de comando e tecnologias de sensoriamento remoto, criando uma rede distribuída de instalações para monitoramento em tempo real. A defesa cibernética emerge como outra área prioritária, materializada no Comando de Defesa Cibernética, CONDECIBER, estabelecido em Brasília. Esta instalação, embora menos imponente fisicamente que bases tradicionais como a Serra do Cachimbo, representa um investimento estratégico em um domínio cada vez mais crucial. O CONDECIBER coordena as atividades de proteção das redes militares, desenvolvimento de capacidades ofensivas cibernéticas e proteção das infraestruturas críticas nacionais. O que está em jogo? As questões que envolvem instalações militares secretas brasileiras vão muito além da simples curiosidade sobre o que ocorre por trás de seus muros. Em um nível fundamental, o que está em jogo é o equilíbrio entre segurança nacional, soberania e o desenvolvimento de projetos científicos e de defesa cruciais para o posicionamento estratégico do Brasil no cenário internacional. Estas instalações representam investimentos significativos em capacidades que o país considera essenciais para proteger seus interesses e manter sua autonomia em um mundo cada vez mais complexo e potencialmente hostil. A segurança nacional, em seu sentido mais amplo, depende parcialmente da capacidade de desenvolver e testar tecnologias militares adaptadas às necessidades específicas brasileiras.
Instalações como Serra do Cachimbo, Alcântara e outras bases estratégicas proporcionam ambientes controlados onde sistemas de armas, equipamentos de comunicação, tecnologias de vigilância e outros componentes críticos podem ser avaliados longe de olhares externos. Esta capacidade de desenvolvimento autônomo representa um componente fundamental da soberania em questões de defesa. Território a proteger. A dimensão continental do Brasil, incluindo fronteiras terrestres com 10 países e extensa costa marítima, exige capacidades de vigilância e resposta desenvolvidas em instalações estratégicas. A Amazônia Brasileira, região de interesse geopolítico global que demanda tecnologias específicas de monitoramento e presença, muitas testadas e desenvolvidas em bases como Serra do Cachimbo. Costa marítima, a extensa Amazônia Azul brasileira, rica em recursos naturais, necessita de capacidades navais e de vigilância desenvolvidas em instalações como Aramar e centros de pesquisa naval. O equilíbrio entre transparência e necessidade de sigilo estratégico representa um desafio contínuo para qualquer democracia moderna. Por um lado, cidadãos em sociedades democráticas têm expectativas legítimas de acesso a informações sobre como recursos públicos são utilizados e quais atividades são conduzidas em nome da segurança nacional. Por outro lado, a divulgação excessiva de detalhes sobre capacidades militares, vulnerabilidades de sistemas ou metodologias operacionais podem seriamente comprometer a eficácia dessas mesmas capacidades, potencialmente colocando em risco a segurança que buscam garantir. No caso específico do Brasil, este equilíbrio é particularmente delicado devido ao legado histórico do regime militar 1964 a 1985. Durante este período, o sigilo excessivo frequentemente serviu não só para proteger informações estratégicas legítimas, mas também para ocultar abusos e evitar escrutínio democrático. Este histórico criou uma compreensível desconfiança em relação ao secretismo militar